Agradeço ao senhor, conselheiro relator. Passamos ao processo 24.274, que tem como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo, a quem concede a palavra. Obrigada, Excelência, senhor Procurador-Chefe, Sérgio Mendonça, senhora conselheira, senhores conselheiros. Trata-se dos autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DAFO para apurar a legalidade dos processos seletivos simplificados, número 01 e 02, para a contratação temporária de professores para o ensino infantil, séries iniciais do ensino fundamental e EJA 1 das zonas rurais e urbanas do município de Assis Brasil, publicados no Diário Oficial do Estado de número 12.217, realizados pela Prefeitura de Assis Brasil, contrariando o disposto nos artigos 21 e 22 da Lei 101/2000. Após os autos serem distribuídos e enviados à DAFO, a segunda inspetoria, após diligência, apurou que, durante o ano de 2017, o limite da despesa com o pessoal esteve acima do estabelecido por lei, tornando nulas as nomeações realizadas. Em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi citado o gestor pelo Diário Eletrônico de Contas 867, mas o mesmo não apresentou defesa. Em análise conclusiva, a área técnica se manifestou às folhas 93 e 96, e o Ministério Público de Contas, por seu procurador, ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se às folhas 102 e 104, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de procedimento originado de comunicação da DAFO com o objetivo de apurar suposta irregularidade consistente na realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, quando a despesa do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a análise técnica realizada pela segunda inspetoria, a Prefeitura de Assis Brasil publicou, em janeiro de 2018, os editais acima referidos, cujo objeto é a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para o ensino infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a educação de jovens e adultos nas zonas urbana e rural do município. No entanto, por ocasião da publicação do instrumento convocatório do certame, a despesa com pessoal do Executivo Municipal se encontrava acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, e artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que conduziria à nulidade dos atos praticados e à responsabilização do gestor municipal. Nesse sentido, apurou-se, a partir dos dados disponíveis no sistema CIPAC, à época da autuação do feito, que a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal já se encontrava acima do limite legal em todo o exercício de 2017, representando, no primeiro bimestre de 2018, um comprometimento de 65,63% da receita corrente líquida. Não obstante, em janeiro de 2018 foi publicado o edital do processo seletivo sob análise, em afronta ao disposto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Devidamente citado para se manifestar sobre as irregularidades constatadas, o gestor quedou-se inerte. Da análise dos autos, bem como dos dados atualizados disponíveis no CIPAC, demonstrativo em anexo, verifica-se, com efeito, que no mês de janeiro de 2018, a despesa de pessoal do Poder Executivo de Assis Brasil representava 69,69% da receita corrente líquida, percentual muito acima do limite previsto no artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, verificou-se que a situação de extrapolação do limite já vinha se reiterando nos quadrimestres anteriores, tendo-se afigurado muito superior ao limite durante todo o exercício de 2017, indicando, inclusive, sucessivos aumentos ao longo dos quadrimestres de referência, o que evidencia o descontrole nas contas públicas municipais e o descumprimento reiterado pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil do disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina aos gestores públicos que, tão logo constatada a extrapolação do limite da despesa, adota as providências necessárias para a redução dos gastos com o pessoal nos 2 quadrimestres seguintes, sendo obrigatória a redução da referida despesa em pelo menos 1/3 já no primeiro quadrimestre, após a verificação da extrapolação. Desse modo, constatada a situação
extrapolação do limite legal da despesa com pessoal, restava vedada ao poder público, por força do disposto no artigo 22, parágrafo único da LRF, a prática de quaisquer atos que importassem novos aumentos da referida despesa, como o provimento de cargos ou empregos públicos e a contratação de pessoal a qualquer título, vedação que não foi observada pelo gestor. Ademais, verifica-se que não restou demonstrado nos autos que o processo seletivo tenha se destinado a contratações fundadas no permissivo previsto na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da LRF, ou seja, para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Por fim, conforme estou apurado, o Executivo Municipal não realizou estudo prévio para estimativa de impacto orçamentário financeiro do processo seletivo na despesa com pessoal, em afronta ao disposto no artigo 16 da LRF e, por força do artigo 21 do referido diploma legal, importa em nulidade do ato praticado sem a devida cautela. Ante o exposto, forçoso concluir pela irregularidade do processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, tendo em vista que a despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal, por ocasião da prática dos atos impugnados, se encontrava acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, opina esse Ministério Público de Contas: a. Pela declaração de nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Assis Brasil, no âmbito dos processos seletivos objeto dos editais número 001 e 002/2018, em particular de eventuais contratações de pessoal a qualquer título realizadas em decorrência dos referidos processos seletivos, bem como de quaisquer atos que tenham importado no aumento da despesa com pessoal, nos termos do artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 22, parágrafo único, inciso 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Pela aplicação, em desfavor do gestor, senhor Antônio Barbosa de Souza, da multa prevista no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028/2000, sem prejuízo da notificação para que promova a imediata redução da despesa total de pessoal nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e para que se abstenha de praticar novos atos que impliquem aumento da referida despesa, sob pena de nulidade, bem como para que, em prazo a ser-lhe assinado, dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da LRF, adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa, utilizando-se, dentre outros, dos instrumentos previstos no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Posto isso, considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas, voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor Prefeito Municipal de Assis Brasil, que resultaram no aumento da despesa com pessoal no período apurado, com fundamento no artigo 21, inciso 1º, da Lei Complementar 101/2000, aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, com fundamento no artigo 5º, 4º da Lei 10.028/2000 e inciso 2º do artigo 89, da Lei Estadual 3893, em R$ 14.280, em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser feita a sua cobrança via judicial, nos termos da legislação regente. Notificação do gestor para proceder à correção das irregularidades verificadas neste feito, nos termos da Lei 101/2000, de tudo dando ciência a esta Corte. Envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento, à Câmara Municipal de Assis Brasil, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. Após as formalidades, arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Relatora, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Presidente, fica aquela situação de se fazer uma inspeção apenas para verificar o aspecto legal, se se está sendo ultrapassado já o limite. No entanto, não dá para perceber no processo quantas escolas, quantos alunos, você quantificar mesmo, e se é real a situação do município de que
está precisando mesmo dos professores, né? Às vezes, esse ambiente aí nos permite ver de que é possível, né? Vendo outros princípios, outros ambientes constitucionais que diz, olha, você tem que atender à educação, mas o nosso relatório, a nossa inspeção não é completa. Eu vou aguardar aqui, não vou me posicionar, a conselheira Ana Lu vai pedir vistas, e eu vou aguardar o estudo dela, até para sugerir que nas próximas inspeções elas sejam mais completas, mais abrangentes, e não só focado em cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Não interessa se os alunos ficaram sem escolas. Às vezes, você descumprir, como tem um ditado na economia, você trabalhar em desequilíbrio, mas atendendo à função social. A função mais importante, que é escola, ver se a escola está sendo eficiente, se não está, se os professores estão sendo qualificados, se não estão. São inspeções meramente formais. E, nesse sentido, eu vou aguardar, não sei se é permitido, eu aguardar a posição que ela vai pedir vista. Com a palavra, a nobre conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, é exatamente isso que eu estava conversando com o conselheiro Polanco. Veja só, olha como é o processo. Inspeção para apurar a legalidade do gestor do município de Assis Brasil quanto à publicação dos editais 001 e 002, que tratam de processo seletivo simplificado, para a contratação temporária de professor e para o ensino infantil, séries iniciais do ensino fundamental, EJA 1, da zona urbana e rural. Aí vai a inspeção. A inspeção vai na prefeitura. Aí não me diz se realmente se na escola da zona rural, lá no EJA. Não, aquela que o senhor, o conselheiro Polanco gosta muito de ir, lá em Assis Brasil. Agora me faltou o nome do lugar da zona rural que o senhor gosta. Icuriã? Icuriã. Eu não sei se a escola lá do Icuriã está faltando. E se tiver? E se o Ministério Público Estadual está vendo essa situação com relação à falta de... que esse é um dos maiores problemas que a gente está tendo com os prefeitos. A inspeção, ela vai em cima da legalidade somente da lei. E a nossa visão aqui dentro do tribunal é só essa. A nossa visão é a questão da lei de responsabilidade fiscal, e e o artigo 20, o 22, e papapá. Se é assim, eu acho que não precisa nem inspeção. É gasto para o tribunal. É gasto para o Tribunal de Contas. É só a gente fazer a lei. Manda o valor, não está os 54, pega o artigo da lei de responsabilidade fiscal e acabou. É até mais econômico para o tribunal. Essas inspeções não respondem qual é a verdadeira situação do município. Então, eu me sinto extremamente assim, porque sou da área da educação, eu me sinto fragilizada com relação ao meu voto. A pior coisa é um julgador se sentir fragilizado no seu voto. Porque eu não tenho. Porque se é para me ver só a lei de responsabilidade fiscal e as suas especificidades com relação à aposentadoria de professor, com relação a outras coisas, eu só pego a lei de responsabilidade fiscal. Eu não vou ter o gasto danado de mandar auditores para os municípios. Agora, se eu vou mandar auditores para o município, tem que me dar resposta. Eu preciso das respostas. Eu preciso. O que é ruim aqui tem uma coisa ruim, é porque o próprio gestor não responde. Ele fica inerte, ele não diz nada. Isso é ruim. Agora, eu fico imaginando que um gestor ele não vai fazer concurso temporário. Além dele não responder, a despesa dele estava em quase 72, estava em 71,69, agravando mais ainda
A contratação não poderia ser temporária, porque era para cargo permanente, então teve uma série realmente de complicações. Essa. Agora, a minha situação é assim, essas inspeções, elas nos dão embasamento para o nosso voto? Porque as inspeções, elas têm que dar embasamento para o nosso voto, porque senão é só cumprir o que diz a lei de responsabilidade fiscal e pronto. É só isso. Não precisaria fazer inspeção, não precisaria nada. A gente não precisaria ir lá nos municípios e tudo. Então, por causa disso, eu vou pedir a vista desse processo. Decisão após o voto da nobre conselheira relatora do SUNEB Bendir de Araújo, seguido o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronald Polanco se resguarda a dar o voto a partir do momento do voto da nobre conselheira Nalu Maria, que pediu vista.